Boa noite, irmãos. Todos os irmãos que estão aqui no culto presencial, boa noite aos irmãos que estão assistindo de suas casas, do seu trabalho, através da transmissão online. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia que Ele nos concede. Oremos. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te somos gratos, Senhor, pela permissão de estarmos aqui, de estarmos em nossas casas, mas estarmos com os nossos pensamentos voltados para Ti, Senhor. Recebe a adoração que será feita neste lugar. Pai, fala aos nossos corações através dos louvores, através da mensagem, que possamos sair daqui renovados, Senhor. Saímos daqui, Senhor, com a intenção de Te adorar mais e mais, com a vontade de nos consagrarmos mais e mais a Ti. Te agradecemos e Te pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convidar a igreja, nós vamos ler Salmo 63, de 1 a 8. Gostaria de pedir à igreja presencial que se colocasse de pé, Salmo 63, de 1 a 8. Os irmãos estão providenciando a leitura e vamos ler direto da Bíblia, não? Esperar? Ok, esperar um minutinho e enquanto isso eu vou convidar o Ministério de Louvor. Logo após a leitura nós estaremos adorando ao Senhor, que o Ministério já possa começar a se posicionar para adorarmos a esse Deus maravilhoso. Salmo 63, Salmo de Davi. Davi estava no deserto, fugindo de Saul, quando ele compôs esse hino de adoração a Deus. Esse salmo fala da vontade de Davi de adorar a Deus independente de qualquer coisa, independente do deserto, independente da dificuldade, independente do problema. Esse salmo fala sobre o desejo de Davi de ter intimidade com Deus, de estar perto de Deus, independente de qualquer coisa. Nós costumamos associar deserto a problema, né? E muitas vezes nós temos problemas, nós temos as nossas dificuldades, mas assim como o salmista, no Salmo 63, temos que aprender a desejar estar perto de Deus. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Amém? Como eu estava dizendo, esse salmo de Davi no deserto, Davi passando pela perseguição, Saul queria matar Davi e Davi compõe esse cântico para dizer ao Senhor: Pai, independente de qualquer coisa, da ansiedade, do medo, do problema, seja lá do que for, eu quero a Tua presença, eu quero ter intimidade, eu quero Te sentir de perto, Te sentir independente de qualquer coisa. Davi não pediu nada, ele só disse: eu quero Te adorar. Nós vamos louvar com o cântico Atos 2.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus.
Assim como nós acabamos de cantar, assim como Davi declarou: Senhor, eu quero te contemplar, eu quero te sentir, eu quero ter intimidade contigo. Davi não estava na sua casa, Davi não estava num palácio, Davi estava no deserto. No Salmo 63, descreve a sua dor, a sua preocupação de estar no deserto, mas ele quer sentir a presença de Deus independente disso. E ele diz, o salmista, né, ele diz que quando ele olha aquela terra seca, aquela terra rachada, que precisa da chuva, ele deseja a presença de Deus tanto quanto aquela terra necessita da chuva. Ele tem sede de Deus, ele tem vontade de Deus, ele tem necessidade da presença de Deus. Assim como Davi, devemos adorar a Deus, desejar sentir a Deus todo instante, sentir vontade de ter intimidade com o nosso Deus. Na segunda parte do Salmo 63, Davi diz: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és quem me ajuda. Então eu te agradeço. Eu vou repetir: Davi estava dormindo no deserto e ele agradece pelo dia e pela noite, porque ele sabe que no Senhor ele pode confiar. Independente de qualquer coisa, primeiro busque intimidade, depois seja um adorador agradecido por tudo que você tem. Vamos agradecer? Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Adore ao Senhor com suas palmas. Aleluia! Declare a Ele com todo louvor e adoração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Jesus. Você acreditou, isso é
faz presente nesse lugar, Senhor. Receba, Jesus, toda adoração. É tudo para ti, ó Pai. Aleluia. Amém, amém. Nós vamos entoar mais um louvor, mas encerrando a descrição do Salmo 63, Davi, na terceira parte desse Salmo, Davi engrandece o nome do Senhor. Porque Davi passou por momentos difíceis, mas ele entendeu que quando ele buscou o Senhor em primeiro lugar, quando ele adorou o Senhor, quando ele buscou intimidade com o Senhor, quando ele se prostrou e agradeceu ao Senhor por tudo que estava acontecendo, porque ele tinha consciência de que o Senhor, é rei, é soberano, é dono de todas as coisas e sabe todas as coisas. Quando Davi entendeu que ele precisava descansar no Senhor, que ele precisava entregar tudo ao Senhor, tudo, e Davi declara: Senhor, Tu és meu Deus, meu rei, os meus inimigos verão, Senhor, através da minha vida quem Tu és. E assim ele encerra o Salmo 63, um homem que se prostra diante do Senhor, um homem que se tornou íntimo do Senhor, que agradeceu ao Senhor e que tantas outras pessoas viram o poder de Deus através da vida de Davi. Eu desejo para você nessa noite, eu desejo para mim isso, que nós possamos ser canal para que as pessoas vejam o quão poderoso é o nosso Deus. Nós passamos por desertos, nós muitas vezes ficamos angustiados, preocupados, tristes, estamos vivendo dias tão difíceis, não é mesmo? Mas precisamos buscar no Senhor a intimidade necessária para entender que o que está acontecendo, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor tem o controle de tudo, Ele sabe tudo. Adore, agradeça. O Senhor é Rei, é soberano das nossas vidas, está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos adorar. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto esse louvor em adoração a Jesus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor. Do Espírito Santo nesse momento. Os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Sobre o
Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é soberano? Aleluia. Agradecemos. Tu és santo. Desculpe, irmãos. Tu és santo. Tu és santo. Tu és Glória a Deus. Agradecemos ao Ministério de Louvor. Obrigada, irmãos. A gente fica nervosa quando fica aqui na frente. Ai, mas Deus é bom o tempo todo. Deus tem cuidado de nós. Convidar o pastor Rafael, ele fará um momento de ofertório e fará também um momento de intercessão pelos irmãos que estão internados, alguns irmãos que estão passando por cirurgia. Boa noite, Monte Tabor. Você pode sentar. Boa noite, você, Monte Tabor, nosso querido visitante que está em casa. Eu quero abençoar a sua vida, a sua família, dizer que é muito bom estar aqui, muito bom ver o Dudu tocando bateria, me surpreendeu, meu Deus. Vira música, nunca tinha visto. Rapaz, o homem toca bem, gente, meu Deus. É muito bom estar aqui na presença do nosso Deus. Nesse momento, você e eu, nós temos a oportunidade, o privilégio, a honra de entregarmos ao Senhor aquilo que somente a Ele se deve entregar, a nossa vida e os nossos bens. Eu não sei você, eu não mexo com dinheiro faz muito tempo. Eu quase não vou em lugares que precisam pagar coisas com dinheiro e eu quase não mexo mais com dinheiro, principalmente depois da pandemia. Então, para mim, aqui o QR Code se tornou uma bênção vinda direta do céu. Mas para você que ainda mexe com recursos físicos, o gasofilácio está lá atrás. Você que está em casa, que está preparando seu quilo, sua sacola com arroz, com feijão, com os produtos da cesta básica, que quer trazer para abençoar a vida dos vulneráveis, dos necessitados, traga. Nós estamos aqui em horário comercial de segunda a sexta para receber a sua oferta, seja em específico ou seja em quilo. Nós estamos aqui como igreja para receber a sua doação e o seu coração voluntário. Vamos orar por aqueles que precisam das nossas orações. Existem 3 coisas que chamam a atenção de Deus na Bíblia e atraem a presença de Deus na palavra: a fé. Meu Deus, o coração quebrantado e os louvores. A fé, um coração quebrantado e os louvores. Se você nessa noite precisa da presença de Deus na sua vida, na vida de alguém da sua família, exerça diante de Deus um coração cheio de fé, um coração quebrantado e um coração cheio de louvor a Deus. Vamos fazer isso juntos como igreja, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença e de poder entregar ao Senhor aquilo que somente o Senhor é devido. Te pedimos de uma forma muito especial, toma conta, Senhor, daqueles que hoje estão hospitalizados, estão vulneráveis, Senhor, na Tua presença, estão precisando, Senhor, do Teu milagre urgente, estão precisando da Tua mão estendida, dos Teus anjos acampando ao redor. Te pedimos em nome de Jesus pela vida do nosso querido amigo e irmão Rocirley. Toma ele nas Tuas mãos, papai. Toma, ó Deus, a mãe da Rayane nas Tuas mãos, Dona Luzia.
Toma ela nas tuas mãos. Estão ali, Senhor, Nossa Senhora do Carmo, no Rocha Faria, ali precisando de Ti. A Creuza que chegou hoje, o pedido a Deus, também entubada no Rocha Faria. Pai, são muitas famílias chorosas, precisando da Tua mão estendida, precisando da Tua voz vindo direto na nossa direção. Então nós como igreja, estendemos as nossas mãos e Te pedimos em nome de Jesus, Sara, devolve as famílias para a honra e glória do Teu nome, para que o povo possa ver que há Deus em Israel. Nós oramos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Deus nos abençoe. Nesse instante, eu vou convidar a irmã Rosinete. Está responsável por trazer a palavra nessa noite. Você pode estender a sua mão para abençoar a vida da Rosinete nesse instante? Vamos orar. Obrigada, pastor. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, através da Tua filha mais uma vez. A Tua filha tem se colocado como um instrumento, Senhor, para ser usado por Ti. Fala, Senhor. Cuida da Tua filha, Senhor, enquanto ela cuida das Tuas coisas. Cuida da sua casa, cuida dos seus bens, Senhor. Protege a Tua filha. Nós Te damos graças e pedimos, Senhor, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Eu e o microfone temos um probleminha de relacionamento, mas a gente vai se entendendo. Boa noite aos nossos amados que estão em casa nos ouvindo através do culto online. Nós somos felizes de receber você aqui, na Igreja Batista Monte Tabor, nessa noite. Sinta-se em casa, a casa é sua. Aos nossos amados irmãos da nossa congregação lá, na Estrada da Barra, também vai o nosso abraço. Nosso desejo, né, de que tão logo esse momento passe, a gente também possa voltar a se reunir para cultuar o Senhor com os irmãos ali. Eu quero falar hoje um pouquinho, nessa noite, sobre o tema Aquietai-vos, baseado nos Salmos 46. Mas antes da gente ler propriamente o texto e falar dele, eu queria pedir ao irmão ministro de música, irmão Anderson. Irmão Samuel, então vem você, o Anderson deve ter descido um instante. Eu queria cantar com os irmãos aqui o hino 324 do nosso cantor cristão. Pedir para o nosso irmão aí do multimídia colocar para a gente aqui na tela, o hino 324 do nosso cantor cristão. Ele é um hino que começa: seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Essa afirmação tem muito a ver com aquilo que o salmista diz no Salmos 46. Uma coisa está firmada na outra. Então vamos louvar ao Senhor. Eu te convido a se colocar de pé, você que está aqui no culto presencial. Vamos louvar ao Senhor. O irmão Samuel vai nos dirigir nesse momento. 324, nós temos a letra do cantor cristão. Amém. Enquanto o irmão vai se preparando ali, que eu peguei ele de surpresa, né? Peço até desculpas. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias nos Salmos de número 46 e se preparando para a gente fazer a leitura logo a seguir.
cante e reflita na letra desse hino. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu-me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, quem procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Aleluias, glórias ao nosso Deus. Obrigada, irmãos. Vamos então, de pé como os irmãos já estão, vamos fazer a leitura desse texto bíblico, Salmos 46. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, eu vou ler na minha versão aqui. Cântico sobre Alamote, para o cantor mor entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embravecem e os reinos se movem. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos podem se assentar. Deus, bendito é o seu nome, Pai. Maravilhoso, santo, santo, santo é o seu nome. Tu és o Deus de toda a terra. Tu tens o controle de todas as coisas nas palmas das tuas mãos. O Senhor nos fez, o Senhor nos deu esse dia para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Senhor, então, que essa sua palavra, ela seja uma realidade nos nossos corações. Aquieta, Senhor, os nossos corações. Acalma, Senhor, os nossos corações. Sozinho nós não conseguiremos, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco e isso basta. Muito obrigada, Pai, pela tua presença maravilhosa que sentimos aqui na tua casa. Obrigada pelas músicas que já foram entoadas ao teu nome. Obrigada pelas vidas que o Senhor já usou até aqui. Continua falando aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que certeza maravilhosa tem o salmista, os filhos de Corá que compõem esses salmos. Que afirmação maravilhosa é essa com que ele começa os salmos? É uma declaração de fé. Deus é o meu refúgio, o seu refúgio, o nosso refúgio e fortaleza. Antes de qualquer coisa, ele começa declarando a sua fé inabalável no poder do seu Deus. Uma fé que não é vã, que não é cega, mas que ela está firmada na certeza de que esse Deus é aquele quem criou e quem fez todas as coisas. Notem que ele vem falando no versículo 2, pelo que não temeremos, e ele faz ainda. Todavia, porém, no entanto, ainda que as coisas todas aconteçam ao contrário, eu sigo guardado no refúgio e na fortaleza, que é o meu Deus. O contexto histórico desses salmos está no ano 701 a.C., e você pode encontrar alguns requisitos dele lá em 2 Reis, no capítulo 2 Reis 19, se não me engano, os versículos 32 e 36, é o que está afirmado, mais o versículo 4 e 5, mas porque 2 Reis, ela narra, o cronista narra o cerco contra Jerusalém. Jerusalém é cercada e ela é sitiada, cercada pelo rei Senaqueribe. E aquele cerco dura algum tempo, e a cidade chora, a cidade sofre, a cidade sente o perigo de perto. Sente o poder do inimigo chegando, a força do inimigo que chega, a derrota é iminente, a queda de Jerusalém é iminente, mas havia uma certeza no coração daquele povo: a cidade não era deles. A cidade estava firmada sobre um nome e sobre uma promessa de um Deus que nunca falha. A cidade chamada Santa, promessa de Deus a Davi, nunca será abalada. A nossa cidade santa não é a Jerusalém de Israel, a nossa cidade santa é o céu. Mas naquele tempo, em 701 a.C., esse é o contexto dos Salmos, a cidade estava sitiada. E ele, então, escreve esses salmos, que é um salmos de degraus, e que a gente sabe que eles vão cantando à medida que eles vão subindo os degraus do templo. É um salmo de adoração, é um salmo que entroniza o nome de Deus, que fala da sua grandeza, do seu poder. Mas só pode crer e só pode exaltar a grandeza e o poder de Deus aquele que tem a confiança que esse salmista tem no seu coração, de que Deus, esse Deus, é o seu refúgio e fortaleza. Portanto, mais que suficiente para aplacar o medo que aquele povo sentiu frente ao poderio do rei Senaqueribe, quando ele sitia a sua cidade.
No versículo 3, o salmista descreve um panorama de caos, provocado por fenômenos naturais, né? Ele fala, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele usa esses fenômenos da natureza, tudo isso, para dizer que, embora aos nossos olhos, sobre a nossa perspectiva, as coisas estejam totalmente fora de controle, Deus continua no controle de tudo. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem. Para a gente que é ser humano, quando há um terremoto ou quando a terra treme, a gente no Brasil não tem muita experiência com isso, mas quando a gente simplesmente vê pela televisão a terra tremendo, as coisas caindo sobre as pessoas, é uma sensação terrível, é um medo, é um pavor terrível, porque a gente não tem controle de nada. Quando a gente está perto do mar, ou a gente está de barco, ou a gente está na praia, e as ondas ficam furiosas, e o mar fica bravio, a gente fica logo com medo e assustado, porque a gente não controla nada disso. Mas Deus tem o controle de tudo isso. Quando Ele fala, quando Ele levanta a sua voz, tudo se acalma. O mar se acalma, a terra se cala, na perspectiva humana. Porém, o salmista está seguro no Deus que criou e controla todas as coisas, que criou e controla todos esses fenômenos. Como a gente vê lá em Jó, no capítulo 9, no versículo 5 e 7. 5, 6 e 7, ele diz, Ele é que remove os montes sem que o saibam. É o que transtorna no seu furor. É quem remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol e este não sai. Ele é aquele que pode apagar as estrelas. Tudo está sob o controle de Deus. Na antiguidade existia um pensamento que achava que Deus havia criado o mundo, que Ele havia criado todas as coisas, e que Ele simplesmente havia dado costas para a humanidade. Ele criou o mundo, Ele criou o homem, Ele fez todas as coisas, e Ele deu as costas para isso. Nós não cremos assim. Nós cremos num Deus que criou e que controla todas as coisas, que tem a minha e a sua história nas palmas das suas mãos. Ele sabe toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Portanto, Ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas. E esse salmista tem essa certeza, ele tem essa confiança no seu coração. Deus está no controle. No versículo 4, ele segue na sua fala dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ele diz, é do santuário de Deus que jorra o manancial de vida, cujas correntes nutrem de alegria o seu povo. Ele falava de Jerusalém, mas nós sabemos que a alegria de Deus, que flui do rio de Deus, para mim e para a sua vida, ela nos nutre. Não apenas aqui nessa vida, mas ela nos nutre e nos prepara para a eternidade. Ao romper da manhã, quando ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Se você for lá ler o texto de 2 Reis que eu citei, você vai ver que quando a manhã se rompeu, naquele dia, a Bíblia diz que todo o exército de Senaqueribe foi ferido. E pela manhã já não existia cerco, já não existia ninguém mais cercando Jerusalém. A cidade havia sido liberta. Pelo romper da manhã, quando Jerusalém acorda, Deus já livrou a cidade daquele cerco do rei Senaqueribe da Síria. Então, quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos, quando nós confiamos, quando o salmista diz ao romper da manhã, ele está falando desse nosso tempo, de manhã, quando a gente busca a Deus, de madrugada, quando a gente dobra os nossos joelhos e clama ao Senhor, esse clamor precisa estar acompanhado de uma certeza e de uma confiança de que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente para esse tempo
que a gente está vivendo, que é um tempo de luta, um tempo de angústia. Nos versículos de 6 a 9, ele segue afirmando a soberania de Deus sobre os reinos, nações e os governos humanos e seus sistemas políticos, bélicos. Ele fala que Deus é quem tem o controle de tudo isso. As nações podem se embranvecer, os reinos podem se mover e se levantar, mas basta Deus erguer a sua voz e tudo se cala, tudo se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente está vivendo dias bastante difíceis, dias que às vezes a gente sente o perigo de perto, mas Ele continua no controle. Podem se levantar inimigos contra você, contra mim, contra o reino, contra a mensagem que a gente prega, mas o Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele vai à frente do nosso exército nessa batalha. Ele conclui no versículo 10. Eu ainda vou ler para os irmãos o 7, o versículo 8, ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele está falando, como eu disse, de poderes de guerra, de poderes bélicos das nações. Às vezes a gente fica assustado quando a gente vê reinos, poderes humanos se armando. E hoje é muito comum a gente receber pelo nosso WhatsApp, as pessoas nos mandam vídeos. Está chegando os fins dos tempos, vai ser assim, vai ser assado, quem vai ficar, quem vai subir, porque o governo tal vai levantar essa perseguição ou aquela perseguição. Você, se não tiver esse chip, ou se não tiver aquela ou essa marca. Igreja, aquieta o seu coração, porque Deus está no controle de todas essas coisas. O nosso coração, como crentes em Cristo Jesus, precisa estar firmada nessa certeza desse salmista. Ainda que isso aconteça, eu estou seguro em Deus. Ainda que isso aconteça, a igreja está segura no Deus que ela serve. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje. E a igreja está guardada debaixo da sua mão poderosa. É Ele que faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, corta a lança. Não tem armario bélico que possa contra o poder do Senhor dos exércitos. Não tem estratégia do inferno que possa contra o poder de Deus. Não tem estratégia humana que possa contra a igreja do Senhor. Porque ela está guardada no Senhor dos exércitos. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Eu sou exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Os dias são maus? São. Portanto, irmãos, nós não precisamos temer, porque ainda que as circunstâncias atuais apontem um possível perigo em nossa direção por conta dos valores, dos ideais que nós defendemos, quer sejam doenças, quer sejam fenômenos naturais, Deus está no controle, como sempre esteve. Ele, só Ele, tem todo o poder de fazer com que aquele mal que intentam fazer contra a sua igreja seja revertido em bem a favor dela. Porque Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que têm um propósito firme e que confiam nele. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: confiem, porque Ele é o mesmo. Nós seguimos a Cristo e o próprio Cristo também foi perseguido. Pensem naquelas pessoas que colocaram Jesus na cruz.
que levaram ele a julgamento e que fizeram dele um maldito pregado na cruz. Eles achavam que estavam no controle, eles achavam que tinham vencido, eles achavam que haviam derrotado, mas o que eles não tinham ideia era de que tudo o que eles faziam estava debaixo de um plano e de um propósito de Deus para a história da humanidade. Tudo o que acontece tem um propósito. Todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus. Todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele que tudo vê e que tudo sabe. Não há um só minuto da minha e da sua história que Deus não saiba, que Ele não tenha controle. Ele sabe de cada fio de cabelo que você tem. E daquele que caiu hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo, Ele sabe, Ele tem controle de todas essas coisas. Perseguiram o Mestre, perseguirão aos seus seguidores também. Mas assim como Cristo, como tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu como Deus havia planejado, também será conosco a sua igreja. Seguiremos até o fim, com obediência e confiança, que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Portanto, a palavra do Senhor para nós, a sua igreja, para você que está em casa, a igreja do Senhor em casa, é aquieta o teu coração. Descansa em Deus. Confia nele, porque Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está nas mãos dEle. Ele continua no controle de todas as coisas. E no momento em que Ele quiser, Ele porá fim a todas as coisas, mas não no meu, nem no seu tempo, mas no tempo dEle. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E até que Deus cumpra tudo aquilo que Ele determinou para essa terra. Nada aqui deixará de existir. Até o dia em que Ele, Deus, decidir assim. Não tema. Vai cair o céu. Não tema. Deus está no controle. Lua vai virar sangue. Não tema. Deus está no controle. Não tema. Se você está seguro em Cristo, não tema. Se você ainda não tem no seu coração essa certeza, essa segurança, Jesus te dá essa oportunidade nessa noite. Vem caminhar com Ele. Vem entender o seu amor. Vem fazer parte do projeto que Ele, Deus, planejou para a sua vida em Cristo Jesus. Receba Jesus hoje na sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. E você poderá contar com a segurança do Emanuel, que é o Deus conosco, como a gente cantou. Seguro estou, não tenho temor do mal. Estou guardado, por quê? Pela fé em meu Jesus. Nada pode contra aquele que está em Jesus. Paulo afirma isso lá em Romanos 8. Não há nada que possa nos separar desse Deus e do seu amor. Nada. Nem morte, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem qualquer outra criatura. Nada. A Bíblia diz nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esteja firme, seguro e constante. E não desanime frente às dificuldades. Não desanime frente às tribulações. Não desanime frente à enfermidade. As circunstâncias, elas podem mudar. Deus não muda jamais. Ele não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele diz: meu filho, não tema, aquieta o seu coração. Eu estou contigo. Eu tenho controle de todas as coisas. Leia a sua Bíblia, medite nela. E você vai ver que está registrada nela, ao longo da história do povo de Deus, Ele sempre esteve no controle de todas as coisas, e isso não mudou. Ele continua no controle da sua e da minha vida. Que o Senhor nos abençoe. E antes de eu encerrar, enquanto o pastor vem para cá, eu quero te dar um exemplo claro disso. Você se lembra de José? Da história de José do Egito? De como os irmãos tomaram ele, venderam e acharam que estavam fazendo
algo para se livrar dele. E quando os irmãos dele lá na frente reencontram com José, e eles têm medo até dele, porque ele agora era um homem poderoso, ele havia se tornado governador do Egito. E os irmãos estão diante dele e têm medo dele, porque agora ele é um homem poderoso. E ele diz para os seus irmãos: descansem, fiquem tranquilos. Não foi vocês que fez isso, foi Deus quem permitiu que fosse assim. Ele usou vocês, ele fez da vontade, do desejo de vocês, um instrumento para que hoje eu pudesse estar aqui e ser livramento para todo o povo de Israel, através do poder que Faraó me deu aqui no Egito. Então, você e eu somos responsáveis pelas nossas escolhas. As fazemos e devemos fazê-las com responsabilidades, porque havemos de prestar contas de cada uma delas. Mas saiba que mesmo quando o homem faz escolhas, ele assume as suas responsabilidades e é responsabilizado por elas. Mas Deus é poderoso para transformar tudo isso em bênção a favor daqueles que Ele ama e daqueles que confiam nele, daqueles que Ele chamou, que tem propósito firme e confia nele. Que Deus abençoe você nessa noite e que você possa aquietar o seu coração no amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida de Rosinete. Pai, tua filha liberou essa palavra poderosa, vivificadora, regeneradora aos nossos corações, que trouxe para nós esperança, alegria, graça, trouxe para nós fortalecimento. Então nós te pedimos, ó Deus, agora como igreja, estende a tua mão sobre ela, libera graça, fortalecimento, virtude, alegria, sabedoria, provisão, unção, poder, autoridade e tudo mais que o céu puder liberar sobre a vida dela, sobre a família dela e sobre o trabalho dela e tudo mais que ela pôr a mão para fazer. Te pedimos agora em nome de Jesus isso, porque ela abençoou a nossa vida através da tua palavra e foi canal desobstruído nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Abençoa a tua filha, nós oramos em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão, eu quero abençoar a sua vida, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que a igreja diga amém. Irmãos, não esqueçam, domingo nós teremos mais uma vez 3 cultos, 10 da manhã, 18 horas e 20 horas. Faça a sua inscrição. Se você está nos vendo de forma online, faça isso, por favor, faça a sua inscrição. Nós estaremos aqui prontos para abençoar a sua vida. Não esqueça também que segunda-feira nós teremos o nosso encontro Se Liga na Geral. Você que é jovem, adolescente, toda a juventude está convocada. Nós normalmente assistimos a escola bíblica dominical aqui juntos e logo depois nós temos o nosso encontro de juventude. Então venha, não falte. Diácono Lindomar. Amém, glória a Deus. Gente, domingo terá almoço em prol da congregação. Você não pode deixar de abençoar essa obra. Essa obra é muito valiosa, é um bairro muito valioso, com almas muito valiosas que contam com a sua generosidade, com a sua fome. Então, que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Até domingo.